futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição deste sabadão, como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que já me ajuda bastante. Se forem novos aí no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações e sigam minha conta pessoal lá no Instagram. O Vasco joga daqui a pouquinho às 9 da noite. Faça a sua aposta lá na 1xBet. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo. Clica lá, se cadastra e comece a apostar, beleza? Eles pagam rápido, pagam bem, empresa séria, uma gigante mundial, e tá com a gente aqui desde o final de 2019. Então, na hora de apostar, aposte na 1xBet e, claro, você ainda vai ajudar bastante aqui o nosso trabalho, beleza? Tem jogo rolando aí do Brasileirão hoje e amanhã. Falando em jogos aí do Brasileirão, os jogos das 4 da tarde, o Fluminense venceu o América Mineiro fora de casa com um time misto por 3-0 e o Palmeiras passou um sufoquinho para ganhar do Cuiabá em casa por 2-1. A bola rola agora às 6 para São Paulo e Fluminense, Bahia e Red Bull Bragantino e alguns outros jogos. E às 9 a bola rola para o gigantão da Colina, tá bom? Eu já vou bater para vocês aqui uma provável escalação do Vasco, mas antes gostaria de passar pela lista de relacionados, porque nós temos aqui informação. Lista de goleiros: Ivan, Léo e Pablo. Novidade aí, o Pablo sendo relacionado, não o Rolls. Defensores: Léo, Lucas Piton, Manuel Capasso, Miranda, Paulinho, voltando a ser relacionado, lateral direito, Paulo Vitor, Puma Rodrigues e Robson, ou seja, o Paulinho relacionado e não o Paulo Henrique. O Paulo Henrique tem contrato com o Atlético Mineiro e, por ser emprestado para o Vasco, não pode atuar contra o Vasco. Então, por isso, o Paulinho fica como opção para reserva aí do Lucas Piton. Meio-campistas: Alex Teixeira, Andrei Santos, Barros Galarza, Jair Marlon Gomes e Rodrigo. Atacantes: Egnaldo, Figueiredo, Gabriel Peck, Luco Aureliano, Pedro Raul. Juan Cruz, contratado recentemente junto ao Santos, já está relacionado. Sentiram falta de alguém? Eric Marcos, o jogador por opção do técnico Maurício Barbieri, não foi relacionado. E quem teve a novidade agora foi o Juan Cruz. Então o Egnaldo seguiu no time e quem saiu foi o Eric Marcos. De repente ele vai ter o Egnaldo ali como opção de beirada e o Juan Cruz por opção para o Pedro Raul. Beleza? Sobre Egnaldo, o jogador está convocado para a Seleção Brasileira Sub-20. Ficou até um clima de será que o Egnaldo não vai poder ser relacionado. Ele viajou e de BH ele vai direto incorporar o grupo da Seleção Brasileira Sub-20, tá bom? Agora, provável time do Vasco que vai a campo é Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues na lateral, Manu Capasso, Léo e Lucas Piton. Alguns sites aí estão especulando a possibilidade do Robson começar como titular, já que ele foi testado. O técnico Maurício Barbieri testou alguns jogadores no treinamento e o Robson ganhou uma oportunidade, mas eu acho que ele vai de Capasso mesmo. O trio de meio-campistas não deve fugir disso. Rodrigo marcando mais de primeiro homem e saindo um pouco pro jogo Andrei e Jair. Trio de ataque: Peck podendo ser o Aureliano, que tem agradado muito o técnico Maurício Barbieri. Do outro lado, Alex Teixeira. E no comando do ataque, Pedro Raul, tá bom? Esse é o provável time do Vasco da Gama. Vou trazer para vocês informações vindas aí de Belo Horizonte. Bati um papo aí com meu parceirão aí lá de BH. Mas antes, falar para vocês, ou melhor, deixar o técnico Maurício Barbieri comentando a expectativa para essa estreia e também ele vai comentar sobre Luco Aureliano. O jogador vem atuando muito bem e vem chamando muita atenção, inclusive contra o Artsu, marcou 2 belos gols aí no jogo treino que o Vasco venceu por 7-1 e é um jogador que pode ser até que já ganhe oportunidade de começar até jogando. Corre por fora, acho que a expectativa maior é do Peck começar jogando, mas com vocês, o técnico Maurício Barbieri falando a expectativa da estreia e também de Luco Aureliano. Eu acho que é uma expectativa muito grande de todos, do torcedor, do clube, de nós como grupo. Todos os jogadores gostam dos jogos grandes, isso é unanimidade em todos os clubes, em todos os lugares. É claro que enfrentar uma equipe como a do Atlético Mineiro sempre é um desafio importante.
mas é um desafio que mexe com os jogadores de forma positiva, no sentido de mostrar o seu valor, de se reafirmar enquanto grupo, enquanto equipe. A gente sabe da capacidade não só coletiva, mas individual que o Atlético tem. Eu posso citar inúmeras figuras, mas eu acho que o principal destaque seria o Hulk. E eu não quero me estender porque eu não sei se ele vai jogar ou não. Pode ser, eles têm feito um rodízio grande entre os jogadores, pode ser que ele não comece o jogo, mas é um dos jogadores que tem capacidade de desequilibrar. E eu acho que para essa estreia a gente chega bem. Eu acho que a gente aproveitou bem essas semanas que a gente teve de treinamento para consolidar muitas coisas, para criar variações e possibilidades, para se entender mais como equipe. Muitos jogadores chegaram no meio do processo ou no meio do caminho, né, e a gente teve que acelerar algumas coisas, já colocar eles na arena e mais na base da conversa do que no treinamento propriamente dito. E agora esse período nos deu essa possibilidade de treinar todos eles, de avançar com alguns que precisavam de ritmo de jogo. Eu nem sei se vocês iam me perguntar, mas já vou me adiantar. O Orellana é um jogador que cresceu bastante durante esse período. O Marlon retomando uma forma muito mais próxima daquilo que ele pode entregar, dentre outros jogadores. O Figueiredo retomando um pouco mais da forma que ele perdeu quando teve a lesão. Então esse período foi importante para tentar deixar o grupo mais homogêneo em relação a isso, o ritmo de jogo, capacidade física, e eu ter um entendimento melhor deles. Então eu acho que a gente chega bem preparado para fazer um grande jogo, para buscar o resultado positivo, que é o que nos interessa, mas com muito respeito e com bastante humildade, sabendo que a gente vai enfrentar um grande adversário. Bom, e agora uma informação aqui curtinha. O Vasco anunciou oficialmente a contratação do Matheus Carvalho. Mas quem é Matheus Carvalho, Dieguinho? É o Matheus Cocão. Ele mesmo. Ele foi anunciado de forma oficial. E antes de eu ler para vocês o anúncio, tem uma peripécia aí e uma situação que está acontecendo ao longo da temporada. Alguns jogadores, ao serem contratados pelo Vasco, mudaram de nome. Vou trazer para vocês aqui, como por exemplo, Léo Pelé, ao chegar ao Vasco, passou a ser chamado apenas de Léo. O Robson Bambu, ao chegar ao Vasco, passou a ser chamado apenas de Robson. Patrick de Luca, ao chegar ao Vasco, passou a ser chamado apenas de Luca. E também o Juan Seco, né, que o Seco também era apelido na cidade de origem dele lá no Nordeste, passou a assumir o seu nome mesmo, Juan Cruz. Cruz é sobrenome, o Seco era apelido. E o Matheus Cocão, agora, ao chegar ao Vasco, ele é Matheus Carvalho. Eu acho que o Vasco manda muito bem com isso. Eu acho muito errado por parte de quem cuida da carreira de jogadores. A gente sabe que todo jogador que tem apelido, ele fica marcado pelo apelido, principalmente se o apelido for um pouco diferente. Marciano, Bambu, Cocão, esse tipo de apelido atrapalha a carreira do jogador. O Wellington Rato voando no Atlético Goianiense. Quando fala da possibilidade dele vir, vai trazer o Rato, não sei o quê. A torcida do São Paulo virou um pouco o nariz e é um dos principais jogadores do São Paulo na temporada. Mas por quê? Pelo bendito do apelido. Se ele fosse só o Wellington, não tinha a grita toda. Então acho que faz muito bem o Vasco em mudar o nome deles aqui. E o erro é já lá no começo, quem cuida da carreira desses atletas, deixarem esses apelidos continuarem, porque isso acaba muito atrapalhando e rotulando alguns jogadores. Uma coisa é um apelido como Dinamite, Zico, são nomes um pouquinho diferentes. Quando você tem sobrenomes pouco mais folclóricos, Pimpão, coisas do tipo, você acaba, muitas das vezes, a primeira reação do torcedor a falar, tá de sacanagem que o fulano com o apelido do Cocão, por exemplo, tá vindo jogar no meu time. Então isso acaba atrapalhando muito. Pimentinha e por aí vai. Beleza? Então vamos aí ao anúncio oficial do Vasco da Gama. O Vasco da Gama acertou a contratação de mais um reforço para a temporada 2023. O volante Matheus Carvalho do Náutico é o 15º jogador que se junta ao elenco comandado pelo técnico Maurício Barbieri. O jogador chega por empréstimo até abril de 24. Falava-se muito que ele ficaria até dezembro, mas não. O Vasco informa que é até abril de 24, ou seja, um ano aí
pelo empréstimo. Natural de Tucuruí do Pará, Matheus Carvalho passou pelas equipes do União Paraense e Independente Atlético Clube e VF4, antes de chegar ao Náutico, onde concluiu as categorias de base e fez a estreia no profissional em agosto do ano passado. Além de Matheus Carvalho, o Gigante da Colina já contratou para esta temporada os goleiros Léo Jardim, Ivan, enfim, não vou bater a lista aqui dos jogadores que o Vasco já contratou não, porque vocês estão careca de saber. Então, um jogador de 21 anos de idade que não tem nenhum ano de profissional ainda, ele estreou no profissional do Náutico em agosto do ano passado, jogou no time de aspirantes, foi efetivado no time de cima, começou a temporada como titular, perdeu a titularidade, foi pro banco, e era um atleta bem criticado lá pela torcida do Náutico. Eu, sinceramente, não entendi nem um pouco essa contratação, acho que foi uma contratação sem pé nem cabeça, mas vamos ouvir o que o Paulo Brax depois tem a dizer sobre. Enfim, tá feito o registro aí e o anúncio do jogador. Para finalizar, nós vamos aonde agora? Vamos a BH. Vamos a BH porque o meu parceirão lá de Minas Gerais, o Samuel Rezende, do estado de Minas, que é setorista do Galo, mandou um videozinho para mim aí trazendo a situação do Atlético, provável escalação, momento, aquela crise causada lá pela cipuada que o Eduardo Cudê deu em coletiva, alguns jogadores que estão machucados e qual é a expectativa dele vindo lá de Minas Gerais para enfrentar o Vasco da Gama. Com vocês, o meu parceiro aí, Samuel Rezende. Fala pra gente aí, Samuca. Fala pessoal, meu nome é Samuel Rezende, sou setorista do Atlético no jornal Estado de Minas. Estou aqui para falar um pouquinho sobre o momento do time dentro de campo, a provável escalação e os desfalques para a estreia do time contra o Vasco aí no Campeonato Brasileiro, no sábado, às 9 horas no Mineirão. Começar a falar sobre o momento dentro de campo, a gente precisa voltar um pouquinho para falar sobre as cobranças de Eduardo Cudê, né, que o Brasil todo chegou a ver. Imagino que vocês também. O Eduardo Cudê cobrou muito a diretoria, falou sobre a falta de reforço, o elenco curto, mas depois de algumas reuniões com os investidores, com a diretoria do Atlético, isso foi controlado, isso foi pacificamente, digamos assim, contornado pelo Atlético. Então, a princípio, isso não será um problema para a estreia do Brasileiro. Dentro de campo, o time foi tetracampeão mineiro no domingo, com a vitória sobre o América por 2-0. Assim, o Atlético ficou até com a menos no segundo tempo, mas conseguiu controlar bem a partida. Em momento algum teve o título arriscado, até porque já tinha vencido a primeira partida da final por 3-2. Então foi uma atuação consistente da equipe, que tinha perdido para o Libertad na Libertadores, né? Então assim, precisava do título para dar um respaldo. Mas na quarta-feira a história já foi diferente. O Atlético teve dificuldades, sofreu para vencer o Brasil de Pelotas, que é um time da Série D, no Mineirão também, pela Copa do Brasil. Saiu atrás, um gol de bola parada, que tem sido um problema do Galo nesse ano, mas conseguiu a virada com gols do Batalha e do Hulk de pênalti, né? O Hulk, para variar, sempre ele, né? O cara que decide a maioria dos jogos para o Atlético e não foi diferente pela Copa do Brasil. Mas assim, o time não teve uma atuação boa, mas também não foi uma atuação ruim, foi uma atuação mediana, em que criou, finalizou muito, mas teve problemas para infiltrar na defesa, e isso tem sido um problema do Atlético ofensivamente. O time tem tido dificuldades para criar oportunidades mais próximas do gol, tem dependido muito do Hulk. Então é um momento que o Cudê precisa ter o time um pouco mais controlado, um time que desempenha mais e cria mais ofensivamente. Falando agora dos desfalques, o Atlético tem 5 desfalques para estreia no Campeonato Brasileiro. O zagueiro Igor Rabelo, o lateral Arana, o Alan, o Kardec e o Vargas. São os 5 que estão no departamento médico. A lesão mais recente é do Vargas, que foi desfalque na quarta-feira. Outros 2 que foram desfalque na quarta-feira, mas não devem ser problema para a partida contra o Vasco, são o Paulinho e o Edenilson. Paulinho cria do Vasco, né? Mas só o Paulinho que deve ser titular. E falando agora da provável escalação do Atlético, a gente tem algumas dúvidas aí, porque o Cudê tem rodado bastante, tem tido muitas lesões, então algumas posições ainda estão indefinidas, mas para a gente ter uma base, é mais ou menos isso aqui, não vai fugir muito. Everson no gol, Mariano na lateral direita, Bruno Fux ou Gemerson na zaga ao lado do Maurício Lemos, o Rubens na lateral esquerda, o Otávio de primeiro volante, e aí tem uma linha de 3 meio-campistas que tem variado muito, mas a princípio os jogadores que têm sido mais acionados são Zarate, Patrick e Pedrinho, mas o Igor Gomes também tem jogado muito, assim como o Edenilson. Então qualquer um, com exceção do Zarate, o Patrick e o Pedrinho, podem dar lugar tanto ao Igor Gomes quanto ao Edenilson, porque os 3 ali rodam muito as 3 posições
né, nesse 4-1-3-2 que o Kudê tanto gosta. No ataque, o Paulinho volta, como eu disse, e o Hulk, lá, né, o grande artilheiro do Atlético na temporada e a grande esperança da torcida. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, já foram mais de 20 mil ingressos vendidos. A expectativa é de 30 mil torcedores no Mineirão, mas acredito que possa até passar um pouco, porque o Atlético vai inaugurar em MRV o novo estádio amanhã, no sábado pela manhã. Então, quem comprar, são 9 mil torcedores, ganham ingressos de cortesia para o jogo contra o Vasco. Então, imagino que possa ter um pouco mais de 30 mil. No mais, é isso, galera. Obrigado aí pela oportunidade, um abraço e até a próxima. Valeu, Samuel. Muito obrigado aí pelas informações. Então é isso, galera. Tô partindo agora pro meu sofá. Não vou pra São Januário nem pra lugar nenhum, não. Vamos fazendo jogo de casa aqui, jogo fora de casa eu não viajo. Então é isso. Então, daqui a pouquinho, famoso 11h30, 11h40, eu tô subindo aí com o nosso pós-jogo, tá bom? Então é isso, espero que com uma vitória e principalmente com uma boa atuação. Se o Vasco empatar ou perder, jogando um grande futebol contra o Atlético Mineiro, isso nos traz aí muita esperança para a sequência da temporada. Uma vitória com gol vadio, jogando mal pra caramba, sendo atropelado, podemos comemorar o resultado, mas pode também nos evidenciar que o time não está indo por um bom caminho, não. Então é importante, além do resultado, a gente ver qual vai ser o desempenho que essa equipe vai apresentar hoje. Então, que Deus nos abençoe e que nós tenhamos uma boa estreia de Campeonato Brasileiro. Então é isso, chegou o grande momento. Depois de 2 anos consecutivos jogando a segunda divisão, estamos de volta aí à Série A. Então é isso, 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento de quem volta, nós estamos juntos. Valeu, fui!